Por 4 dias, o governo iraniano disse ao mundo a mesma coisa. Não haverá uma segunda rodada de negociações em Islamabad. O comunicado da IRNA chamou o anúncio americano de jogo midiático. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que não há planos de participar de negociações com os USA por enquanto. O presidente do parlamento, Galibaf, o homem que liderou a delegação iraniana na primeira rodada, disse na segunda-feira que Donald Trump busca transformar a mesa de negociação em uma mesa de rendição ou justificar um novo belicismo. O primeiro vice-presidente do Irã, Mohammad Reza RF, postou que enquanto o bloqueio militar continuar, o Irã continuará aplicando pressão econômica em todo o mundo por meio da restrição da navegação naval. Toda a voz oficial iraniana que falou publicamente entre domingo e segunda-feira de manhã disse a mesma coisa com palavras diferentes. Não vamos. E então, nas horas finais antes de o cessar-fogo expirar, algo se moveu dentro da estrutura de tomada de decisão mais opaca e consequente do Oriente Médio. O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, o homem que assumiu o poder após seu pai ser assassinado em 28 de fevereiro, o homem que não apareceu publicamente desde que esta guerra começou, o homem cuja condição física a inteligência americana acredita poder incluir ferimentos graves, deu sua aprovação. Os negociadores iranianos iriam a Islamabad. A delegação que a IRNA disse não existir embarcaria em um avião. E J.D. Vance, que Trump inicialmente disse que não faria a viagem por razões de segurança antes de se contradizer em questão de horas, está no ar a caminho do Paquistão agora mesmo. Este é o período de 24 horas mais importante em 52 dias de guerra. E ninguém, nem os mercados, nem as agências de inteligência, nem os mediadores paquistaneses que mantiveram viva essa trilha diplomática contra todas as probabilidades, sabe exatamente o que acontece quando ambas as delegações se sentarem frente a frente em uma sala de conferências do Hotel Serena com o cessar-fogo expirando esta noite. Para entender por que a aprovação do líder supremo importa muito mais do que qualquer outro sinal nesta guerra, é preciso entender o problema estrutural específico que destruiu a primeira rodada de negociações em Islamabad. Vance passou 21 horas negociando com o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, e o presidente do parlamento, Galibaf, em 3 rodadas de negociações diretas e indiretas. Ele saiu sem acordo e disse algo posteriormente que foi muito mais significativo do que a manchete de sem acordo. Ele disse que a equipe iraniana em Islamabad não estava em posição de fechar um acordo. Não que o Irã estivesse negociando de má fé, não que as posições estivessem distantes demais, mas que as pessoas específicas sentadas do outro lado da mesa não tinham autoridade constitucional para fazer um compromisso vinculante sobre as questões que importavam. No sistema iraniano, o programa nuclear é uma questão de segurança nacional suprema. Não é delegada a ministros das relações exteriores ou presidentes do parlamento. Pertence ao líder supremo. Araghchi e Galibaf podiam discutir, podiam sinalizar, podiam afinar a linguagem, podiam propor estruturas. O que não podiam fazer era vincular o Irã no enriquecimento, no estoque nuclear, no status permanente do Estreito de Hormuz, sem um mandato que fluísse diretamente do gabinete do líder supremo. As 21 horas em Islamabad falharam não porque os diplomatas falharam, mas porque a autoridade para dizer sim não estava na sala. O que a Axios reportou durante a noite, citando 3 fontes americanas, é que Mojtaba Khamenei emitiu essa autorização. Não uma declaração pública, não um anúncio formal que qualquer agência de notícias iraniana tenha publicado. Uma decisão privada comunicada por canais que o Paquistão vem construindo e mantendo ao longo de todo esse conflito, de que os negociadores iranianos têm permissão para fazer compromissos que vão além do que Galibaf e Araghchi podiam oferecer na primeira rodada. É isso que a expressão aprovação do líder supremo significa em termos operacionais. Significa que a delegação que chega a Islamabad hoje carrega um mandato que não carregava 11 dias atrás. Significa que quando Vance fizer a pergunta que quebrou a primeira rodada, a pergunta sobre um compromisso vinculante sobre armas nucleares, a resposta desta vez pode ser diferente.
Não porque o Irã mudou sua posição ideológica, mas porque a pessoa cuja autoridade sobre essa posição é absoluta autorizou uma resposta que a delegação de Islamabad não estava previamente habilitada a dar. A mecânica de como essa autorização chegou revela algo importante sobre o papel do Paquistão neste conflito. O marechal de campo Azim Munir voou para Teherã em 15 de abril. O primeiro-ministro Sharif falou diretamente com o presidente iraniano Pezeshkian. Autoridades paquistanesas descreveram esta semana de intenso trabalho nos bastidores como o processo de Islamabad, deliberadamente enquadrando o que começou como uma única rodada de negociações de emergência em uma arquitetura diplomática contínua. O embaixador iraniano disse na semana passada em Islamabad que o Irã faria negociações no Paquistão e em nenhum outro lugar, porque confiamos no Paquistão. Essa declaração de confiança institucional no Paquistão como local de mediação não é cortesia diplomática. Ela reflete a realidade de que o Paquistão é o único país no alinhamento geopolítico atual que tem credibilidade simultânea em Washington, em Teherã e em Pequim, que tem pressionado o Irã em direção ao engajamento por meio de seus próprios canais. O que o Paquistão entregou nas 72 horas após a recusa pública do Irã em participar foi aparentemente suficiente para mudar o cálculo do líder supremo sobre se enviar uma delegação com um mandato real valia o custo político interno. Esse custo político não é trivial. A postura pública da IRGC ao longo desta guerra tem sido de desafio estratégico. A agência de notícias Tasnim, afiliada à IRGC, tem sido a voz consistente dizendo que o Irã não se rendeu, que o bloqueio é pirataria, que não haverá negociações sob coerção. O presidente do parlamento Ghaliba, que serve como o principal negociador do Irã, chamou publicamente a mesa de negociação de mesa de rendição na segunda-feira. Essas declarações não foram feitas por engano. Elas refletem uma facção genuína dentro da estrutura de poder do Irã, os comandantes da IRGC e seus aliados políticos, que acredita que ir a Islamabad com um mandato real representa uma concessão que prejudica tudo o que disseram ao povo iraniano sobre esta guerra. Quando Mojtaba Khamenei sobrepôs essa facção e autorizou a delegação a comparecer com autoridade genuína, ele tomou uma decisão que sua IRGC vai lembrar. Se ele a tomou porque os danos econômicos do bloqueio são graves o suficiente para exigir uma saída, ou porque o canal de retaguarda do Paquistão o convenceu de que a oferta americana é genuína, ou porque as imagens de satélite de carregadeiras de pá limpando entradas de túneis de mísseis durante o cessar-fogo lhe deram confiança de que a alavancagem militar do Irã está sendo restaurada. Isso é desconhecido. O que é visível de fora é o resultado. A delegação que disse não existir está voando para o Paquistão. O comportamento de Trump nas últimas 48 horas seguiu o padrão que definiu cada momento importante neste conflito. Ameaça máxima publicamente, flexibilidade máxima privadamente, o espaço entre os dois preenchido por intermediários paquistaneses. Ele disse a um repórter da PBS por telefone na segunda-feira que muitas bombas vão começar a explodir, se não houver acordo. Ele postou no Truth Social no domingo que os Estados Unidos destruiriam cada central elétrica e cada ponte no Irã se as negociações falhassem. Ele escreveu: "Chega de senhor bonzinho." Esses são os mesmos instrumentos retóricos que usou em 7 de abril, quando postou que toda uma civilização vai morrer esta noite, 6 horas antes de o cessar-fogo se materializar. Eles servem a um propósito específico na estrutura de negociação de Trump. Criam um ambiente de pressão pública que dá ao outro lado cobertura doméstica para concessões, permitindo que sua liderança diga à sua população que fizeram um acordo sob ameaça existencial, e não por capitulação voluntária. O líder supremo do Irã pode dizer à IRGC: a alternativa era a destruição de cada central elétrica e cada ponte. Negociamos para evitar isso. O mandato que dei à delegação foi um cálculo militar, não uma rendição política. O maximalismo teatral de Trump é o instrumento que torna as concessões do Irã politicamente sustentáveis dentro da estrutura de poder interno iraniano. Ambos os lados entendem isso. Ambos os lados precisam que funcione. Trump também fez algo mais concreto que revela sua própria avaliação sobre onde as negociações estão. Ele prorrogou o prazo do cessar-fogo.
O cessar-fogo original de 2 semanas, acordado em 8 de abril, expira hoje, terça-feira, 21 de abril. Trump disse a repórteres na segunda-feira que o prazo é quarta-feira à noite, horário de Washington. Ele acrescentou um dia, não publicamente como uma extensão formal com o acordo iraniano, mas simplesmente declarando na segunda-feira que o prazo é quarta-feira, criando 24 horas adicionais de cobertura do cessar-fogo para que as negociações comecem e mostrem progresso inicial antes que o relógio militar se esgote. Trump também disse que adoraria comparecer pessoalmente, mas que não acreditava que sua presença fosse necessária. Ele disse: vai haver uma reunião. Eles querem uma reunião. Deveriam querer uma reunião e pode terminar bem. Essas não são as palavras de um presidente se preparando para bombardear centrais elétricas. São as palavras de um negociador que acredita que a estrutura que descreveu a Axios como praticamente pronta tem vida suficiente para sobreviver a mais uma rodada de negociações presenciais. O objetivo das negociações de hoje, de acordo com as fontes da Al Jazeera junto a autoridades paquistanesas, não é produzir um acordo final abrangente sobre armas nucleares, o status permanente do Estreito de Hormuz, alívio de sanções e reparações de guerra. Essas questões são complexas demais para uma única sessão com um prazo de cessar-fogo se aproximando em questão de horas. O objetivo imediato é uma extensão do cessar-fogo e um acordo-estrutura que organize como as questões mais amplas serão negociadas nas semanas e meses seguintes. O Paquistão enquadrou explicitamente isso como um processo de Islamabad contínuo e não como uma negociação final decisiva. As questões práticas que precisam de resposta hoje são mais estreitas do que o escopo total do conflito, mas não menos consequentes. Por quanto tempo a extensão do cessar-fogo dura? E quais são suas condições? O bloqueio naval americano dos portos iranianos afrouxa ou é levantado durante um cessar-fogo estendido, abordando a queixa central do Irã de que o próprio bloqueio viola o entendimento original do cessar-fogo. O Irã faz um compromisso formal sobre enriquecimento nuclear, mesmo que condicional ou por tempo limitado, que permita a Trump afirmar que o objetivo central da guerra foi alcançado? O Estreito de Hormuz reabre sob uma estrutura verificada que impeça qualquer dos lados de usá-lo como alavanca durante as negociações estendidas? O primeiro vice-presidente do Irã, RF, formulou o limite mínimo de seu país com clareza incomum no domingo. Ele disse que a escolha é clara: ou um mercado livre de petróleo para todos, ou o risco de custos significativos para todos. Ele disse: a estabilidade nos preços globais dos combustíveis depende de um fim garantido e duradouro da pressão econômica e militar contra o Irã e seus aliados. Este é o preço do Irã: encerrar o bloqueio, suspender a pressão econômica, garantir que não voltará. Em troca, o Irã reabrirá Hormuz e se engajará nas questões nucleares em um processo diplomático sustentado. O limite mínimo dos Estados Unidos, conforme articulado pelo vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller, é que Trump tem uma linha vermelha. O Irã não pode desenvolver armas nucleares. Não que o Irã não possa enriquecer urânio em nenhum nível, que o Irã não possa desenvolver uma arma real. A distância entre a demanda do Irã por alívio econômico garantido e a demanda americana por não weaponização nuclear garantida é real, mas não intransponível. Uma suspensão de 5 anos do enriquecimento combinada com o monitoramento da AIEA e uma remoção gradual do bloqueio vinculada a marcos de verificação é o formato de um acordo que satisfaz os limites mínimos de ambos os lados, sem exigir que nenhum deles abandone formalmente sua posição pública. O cessar-fogo se manteve por 13 dias diante de incidentes que teriam encerrado qualquer arranjo menos frágil. Lanchas da IRGC atiraram em navios-tanque indianos. O USS Spruance abriu um buraco na sala de máquinas do Tusca e fuzileiros navais tomaram o navio. O Irã abriu Hormuz numa sexta-feira e fechou novamente no sábado. 0 navios-tanque transitaram pelo estreito no domingo. Trump ameaçou centrais elétricas e pontes. Galiba chamou a mesa de negociação de mesa de rendição. Araghchi disse que as negociações eram um jogo midiático. E então, nas horas antes do prazo, algo se moveu. O líder supremo deu sua aprovação. A delegação que não existia embarcou em um avião.
Vance está no ar. A mesma equipe americana de 3 pessoas que passou 21 horas em Islamabad 11 dias atrás está fazendo o mesmo voo novamente, com os mesmos anfitriões paquistaneses, a mesma sala de conferências no Hotel Serena e um cessar-fogo que expira quarta-feira à noite, horário de Washington. A diferença desta vez é que a delegação iraniana pousando em Islamabad carrega o que a delegação de 11 de abril não carregava: um mandato do homem que detém autoridade suprema sobre cada decisão que realmente importa nesta guerra. Se esse mandato é amplo o suficiente para produzir o compromisso que Vance não conseguiu extrair em 21 horas a 11 dias, essa é a pergunta que as próximas 24 horas vão responder. 52 dias de guerra, mais de 3.000 mortos, uma crise energética global, um bloqueio naval, um navio iraniano apreendido, navios-tanque indianos atacados, carregadeiras de pá limpando túneis de mísseis durante um cessar-fogo, 49 nações se reunindo em Paris sem a América, um mercado de ações que bateu recordes históricos e então desabou em uma semana. Tudo isso se resume ao que acontece em uma sala de conferências de hotel em Islamabad, entre agora e quarta-feira à noite. Inscreva-se agora, porque quarta-feira à noite é o prazo final, e o que sair de Islamabad nas próximas 24 horas determinará se esta guerra termina, se estende em uma nova estrutura ou recomeça com alvos que incluem cada central elétrica e cada ponte no Irã. Diga-nos nos comentários. Com o líder supremo do Irã aprovando privadamente negociações que o Irã recusou publicamente por 4 dias, você acredita que o mandato que Mojtaba Khamenei deu à delegação é amplo o suficiente para produzir o compromisso nuclear que quebrou a primeira rodada em Islamabad? Ou isso é uma jogada de extensão do cessar-fogo que simplesmente adia o momento do ajuste de contas final por semanas, em vez de encerrar a guerra?